Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje apresentando um tema um pouquinho polêmico. Vamos falar a respeito do preço da sessão, quanto cobrar. Então fique aí que a conversa vai ser bem interessante. Se você é novo por aqui, te peço para se inscrever no canal, também dê like no vídeo, porque isso ajuda bastante e motiva a criação de novos conteúdos, novas temáticas, certo? Bem, quanto cobrar? Aí depende bastante, porque cada pessoa ela vai avaliar a sua realidade, né, o seu contexto. Então, nesse primeiro momento, eu acredito que a gente precisa refletir sobre algumas questões que são bem pertinentes. A primeira questão: quanto você vai gastar por mês na utilização de um espaço? Eu digo isso porque muitas pessoas sublocam sala. Tem um vídeo falando a respeito disso aqui no canal, tá? Vou deixar no box de informações o link. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Se você alugou uma sala e a despesa é toda voltada para você, as sessões, elas precisam contemplar um valor que você possa pagar justamente essas despesas. O aluguel, a conta da água, da luz, o ar-condicionado, enfim, manter a limpeza do ambiente. Então, você precisa realmente levar isso em consideração. Agora, se você sublocou uma sala e você está utilizando por hora, por turno ou mensal, isso também tem que ser pensado. Por quê? Não adianta você cobrar muito barato, mas muito barato, sendo que no final do mês você não vai conseguir o dinheiro para arcar justamente com os pagamentos. E muitas vezes você vai precisar pedir emprestado e assim por diante. Então eu sei que determinar um valor é sempre um pouquinho complicado, não é? Existe também aquela questão social que muitos psicólogos também abrem na agenda 2 ou 3 vagas para valores mais acessíveis. Mas eu vejo que nesse primeiro momento, logo para quem está começando, é interessante levar em consideração a questão justamente do local que você trabalha. Se você vai utilizar ônibus ou carro próprio, a despesa realmente daquele local que você atende, se é por hora, se é por turno, se é por mês, ou mesmo assim a sala realmente é sua. Então o preço ele tem que ser algo que você perceba que você está sendo pago, que você está conseguindo honrar com seus pagamentos, com seus compromissos, e que sobra algo justamente para que você possa se aperfeiçoar, fazer uma pós, comprar testes e assim por diante. Eu confesso que logo quando eu me formei, essa questão de valor foi algo que ficou ali rondando a mente, né? Porque eu nunca tive uma relação muito interessante com dinheiro. E eu vou explicar o porquê. Para mim, assim, eu sempre gostei de fazer trabalhos voluntários. Eu sempre procurei ajudar. Então, participei de diversas ONGs. Só que quando você vem para uma profissão que demanda essa questão de você estabelecer um valor, muitas vezes a gente fica um pouquinho constrangido, né? Ah, meu valor é X, a gente fica um pouquinho receoso. Mas teve uma amiga que ela foi muito importante, que ela justamente trouxe essa reflexão que eu compartilhei agora. Arlinda, quanto você está pagando por mês? Você tem que levar isso em consideração. Olha, você está pagando tal sala, você está utilizando ônibus ou táxi, você está fazendo isso. Então, quando você soma, você divide, aí você realmente encontra um valor aí. Então, hoje em dia, eu cobro um valor que ele é acessível, não é alto, mas eu estou conseguindo honrar com os meus compromissos. E é essa reflexão que eu trago também para você. Não adianta você cobrar muito baixo, mas muito baixo mesmo, sendo que no final do mês você não está conseguindo honrar com os seus pagamentos. E outra coisa, você tem que lembrar que esse é o seu trabalho. Desse trabalho você vai, não apenas, obviamente, né, honrar com os seus compromissos profissionais, mas também com a tua vida mesmo, pagar o aluguel da tua casa, alimentação, roupa, calçado, remédios e assim por diante, um lazer. Então você tem que pensar que esse é o seu trabalho, se você não tiver um outro, tá? Então se esse é o seu trabalho, você tem que realmente ser justo com você, até porque você levou anos para se formar,
na verdade. Teve a questão da pós, caso você tenha feito. Então você também teve uma despesa ao longo do tempo para chegar onde você chegou hoje. Eu acredito que são reflexões bem interessantes. Lógico que cada um vai analisar a sua realidade. Há pessoas que já têm uma clientela desde a época do estágio, então já tem ali uma noção do preço. Outras pessoas já têm uma rede de contatos, já trabalha muitas vezes com pessoas da família que estão envolvidas ali na área da saúde, e tudo isso facilita bastante. Mas eu quero voltar justamente para quem está começando agora, que saiu da faculdade, não tem rede de contatos, está iniciando do zero. Então, se você está justamente nesse momento de indecisão, o que eu trago para você é justamente isso. Analise o que você está gastando por mês, qual está sendo a tua despesa, e aí você vai encontrar um valor que vai ser justo, tá bom? Outro detalhe que vale a pena ser mencionado é a questão do pagamento. Quando o cliente chega na clínica, ele quer saber o valor da sessão, se você oferece pacote, se você recebe dinheiro ou apenas através do Pix ou transferência. Pois bem, particularmente eu só recebo através do Pix e transferência bancária, mas isso não impede, lógico, que eu receba dinheiro. Mas por uma questão realmente de segurança, eu prefiro que o pagamento seja feito através do Pix ou transferência, tá? Mas digamos que a sessão é R$80. Muitas vezes o cliente ele vai querer saber se você oferece um pacote, porque muitos profissionais dão o famoso desconto. Então, digamos que por mês as sessões ficariam em torno ali de uns 340. E aí o pagamento sendo à vista, o profissional ele dá um desconto às vezes de R$40. Então, fechamos um pacote por 300, entende? Às vezes o valor dá, sei lá, 580. Não, fica por R$500. Então, isso vai depender de cada pessoa, certo? De cada realidade. Mas é interessante você pensar sobre isso, porque muitas vezes o cliente ele quer um pacote, como isso já aconteceu comigo e ainda acontece muitas vezes. Então, fechamos um pacote mensal, ele estabelece a data do pagamento, todo dia 5, todo dia 10. E com isso eu posso já fazer a minha planilha e já fechar ali justamente os pagamentos que eu tenho que fazer no mês. É uma forma também interessante de você captar clientes, até porque você oferece essa gama, né, de possibilidades, você traz justamente essa questão do pacote ou a sessão mensal, a questão do pagamento, Pix, transferência, dinheiro, isso ajuda bastante, certo? Bem, essa é a reflexão do dia, esse é o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários como é que está sendo esse início, se você está tendo dificuldade em cobrar,